Fala pessoal, em 1997, alguns zoológicos iniciaram um experimento com filhotes de tigres, alimentando-os com leite de outros animais. O resultado do teste demonstrou que os felinos se desenvolveram mais rápido do que com o leite de sua própria espécie. No entanto, o instinto predatório desses tigres ao longo do tempo foi fortemente afetado e alguns deles até chegaram a adotar animais que, na natureza, facilmente poderiam ser suas presas. Quer saber por que isso aconteceu? Fique com a gente até o final e vem se surpreender com o motivo. Eu me chamo Hércules Souza e esse é o canal Tô Ligado. E no vídeo de hoje os convido a saber a razão pela qual os predadores adotam sua comida. Provavelmente você conhece ou já ouviu falar de alguém que foi adotado ou adotou outra pessoa. Pois é, a adoção é um gesto comum dentro da nossa sociedade e até mesmo pode ser considerado um ato nobre, afinal, é uma oportunidade de escolher uma pessoa e fazê-la se sentir amada. Mas quando falamos de animais, esse tema acaba por tomar outro rumo, uma vez que não são tão complexos como as pessoas, a ponto de entenderem o real significado por trás de adotar um ser que não pertence à sua família biológica. Então, qual seria o motivo que leva um animal a adotar outro? Bom, na verdade, é que não existe uma única razão, mas sim uma série de fatores. Um deles é quando a mãe acaba perdendo seus filhotes, algo que pode acontecer porque algum predador os atacou ou até mesmo porque o macho matou os bebês com a intenção de fazer com que a fêmea voltasse a ficar fértil. Nessa hipótese em que perde sua cria, o instinto materno se manifesta de tal forma que eventualmente ela pode acabar ficando com os bebês que não são seus. E a mãe, nesse caso, já estava condicionada a ter uma postura materna, protetora e com estilo de vida voltado à criação da sua ninhada. No entanto, seus filhotes não mais existem e ela sente a necessidade de suprir essa falta. Desse modo, se tiver a oportunidade, esse animal criará filhotes ainda que eles não façam parte de sua família verdadeira, e toda a atenção será redirecionada para outros bebês. Agora imagine a seguinte situação. Um determinado predador caça sua presa e consegue vitimá-la. Imediatamente ele então percebe que junto ao corpo daquela mãe havia um pequeno filhote. Meus amigos, os animais eles possuem habilidades emocionais, sendo capazes de sentir empatia e compaixão pelo próximo. E alguns, como por exemplo os elefantes, são até capazes de chorar. Portanto, não é de se estranhar que, em uma determinada situação, um predador contraria sua natureza assassina e possa desenvolver algum tipo de afeto pelos filhotes, não é mesmo? Na verdade, não é bem assim. Estudos demonstram que essa postura tem muito mais a ver com mecanismos biológicos e instintos de sobrevivência do que necessariamente com seu sentido de empatia. Sim, alguns animais realmente possuem habilidades emocionais, mas essa não é bem a razão aqui nesse vídeo. Acontece que os animais se desenvolveram ao longo dos tempos, de modo que a sobrevivência da prole fosse a grande prioridade, uma vez que o crescimento dos filhotes é que irá garantir a manutenção da espécie. E dessa forma, esses bichos possuem alguns mecanismos de pronta respostas e alguns estímulos como, por exemplo, o choro. E tudo acontece da seguinte forma. Ao ouvir um choro, uma mamãe animal imediatamente adota uma postura protetora, pois sabe que aquele som significa algum tipo de situação incômoda para o bebê. É como se fosse um gatilho que é automaticamente acionado e faz com que a mãe proteja o filhote mesmo ele não fazendo parte de sua cria. Mas isso não significa que ali exista afeto como em uma relação de humanos. E esse experimento até foi realizado em zoológicos e foi constatado que algumas mães reagiam imediatamente ao choro de bebês. No entanto, o mesmo não acontecia se os prantos viessem de adultos. Interessante, não é mesmo? Aliás, um ponto interessante é que talvez você não saiba, é que existe uma razão lógica para os bebês serem fofinhos.
Estudos demonstram que existe todo um processo evolutivo desenvolvido por esses pequeninos para continuarem sobrevivendo. Ou seja, suas características sofreram alterações ao longo dos anos de forma que eles ficassem bonitinhos e não fossem abandonados. É exatamente isso que você ouviu. Todos os aspectos físicos desses animais são para encorajar suas mães a criá-los. Além disso, eles conseguem atenção suficiente para que possam ser alimentados e, consequentemente, crescerem fortes e saudáveis. Meus amigos, todos esses argumentos apresentados até então, inclusive possuem uma explicação biológica com base em um hormônio chamado oxitocina, também conhecido como hormônio do amor, pois ele é liberado pelas suas mães quando estão perto dos seus nenéns, trazendo um sentimento de satisfação e calmaria. E assim dá para entender porque, mesmo não sendo necessariamente seus filhotes, alguns animais conseguem desenvolver a capacidade de criar bebês de outras espécies. E acreditem ou não, essas relações podem se dar entre animais que você talvez jamais imaginaria juntos. É o caso, por exemplo, de um corvo e um gato. Isso mesmo, contrariando todas as expectativas, o pássaro conseguiu realizar a inusitada façanha de desenvolver uma relação familiar com o pequeno felino. E vocês lembram dos tigres que foram amamentados com leite de outras espécies? Pois é, ao serem alimentados por outro animal, esses tigres passam a acreditar que fazem parte da nova linhagem a qual foi introduzido. E trata-se de uma teoria chamada imprint, e é bastante comum de ser visualizada em certos tipos de animais que são difíceis de desenvolver em cativeiros, como é o caso do tigre. E foram raras as vezes em que as mães desses felinos mataram seus bebês, e a saída mais racional foi a transferência dos pequeninos para outro local. Desse modo, eles são retirados do convívio com a mãe ainda nas primeiras horas de vida e são colocados em outro ambiente e, com o passar do tempo, passam a crer que são parte de uma outra raça. Agora, um caso realmente impressionante que aconteceu foi a introdução de um tigre em meio a porcos, fazendo com que o felino se comportasse como um suíno. E é por esta razão que, eventualmente, esse predador, ao crescer, ao invés de destruir sua presa e se alimentar dela, talvez adote um comportamento harmônico. Pois bem, meus amigos, cenas de mães e filhotes de espécies diferentes podem até ser bonitas ou emocionantes, mas lembre-se que não somente o instinto materno é fator determinante para que isso ocorra, mas principalmente mecanismos biológicos e a necessidade de sobrevivência é que influenciam nessa relação de adoção. Olá, você gosta de tecnologia e assuntos relacionados a invenções, como aparelhos tecnológicos modernos e futurísticos? Pois venha conhecer o Tecnal, um canal voltado a gadgets incríveis, como desde uma bicicleta futurística até mesmo um robô de alta tecnologia. Não perca tempo, inscreva-se clicando aqui nesse ícone ou no link na descrição do vídeo.